Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta sexta-feira, dia 11/7, os futuros de soja encerraram o dia em queda, com os players digerindo os números do relatório do WASDE, no qual o USDA trouxe aumentos acima dos esperados, desde estoques finais e produção, tanto para os Estados Unidos como globalmente. O petróleo até tentou evitar maiores perdas, já que disparou 2,7%, mas não foi suficiente. Para o milho, os futuros encerraram o dia com os investidores focando nas boas condições climáticas para a região produtora dos Estados Unidos e o avanço da colheita na América do Sul. Nem os cortes anunciados pelo USDA no relatório do WASDE foram suficientes para o mercado fechar no positivo. Além disso, a queda de seu vizinho trigo também pressionou os futuros do milho. Mas vamos ao relatório do WASDE. Na safra de soja 24/25, o WASDE trouxe um aumento dos estoques globais na casa de 900 mil toneladas. Já com relação aos estoques americanos, o WASDE manteve os estoques em 9,5 milhões de toneladas. O relatório trouxe para a soja 24/25 um aumento de 900 mil toneladas nos estoques globais e manteve os estoques americanos em 9,53 milhões de toneladas, com a produção também aumentando em 1,2 milhão de toneladas. Já para a safra 25/26, o WASDE trouxe aumento na produção mundial na casa de 900 mil toneladas, mas para a produção americana, a redução foi de 140 mil toneladas. Mesmo assim, quase 200 mil toneladas a mais do que era esperado para o mercado. Já a nível dos estoques globais, o mercado trouxe um aumento de 600 mil toneladas. Já para os estoques americanos, o WASDE trouxe um aumento na casa de 400 mil toneladas, que representa quase 5%. Por isso, para a soja, o viés foi de queda nos preços. E já falando para vocês sobre o relatório na parte do milho, para a safra 24/25, nos estoques globais, o WASDE trouxe uma queda de 800 mil toneladas para os estoques globais. Já se falando dos Estados Unidos, a redução foi de mais ou menos 600 mil toneladas, o que representa 1,85% de queda. Mas olhando a safra 25/26, as reduções foram um pouco mais sentidas. No caso dos estoques globais, onde foi anunciado no último relatório 275,2 milhões de toneladas, o número dessa vez veio em 272,08, bem diferente do que a expectativa de 276,8 milhões de toneladas. Já nos estoques americanos, que foi de 44,46 milhões no último relatório, veio para 42,17 milhões, queda de 5,15% nos estoques americanos. Já a nível de produção, a produção global teve redução de 1,3 milhões de toneladas. Já os Estados Unidos teve uma redução de quase 2,9 milhões de toneladas, ficando assim na casa de 0,7%. O milho deveria ter um movimento mais altista. Mesmo assim, uma safra de 398 milhões para os Estados Unidos é uma safra bem expressiva. Além disso, a safra no Brasil também caminha muito bem e já no processo de colheita, o que já se identifica que a produção por aqui está garantida. Por isso, mesmo com o relatório mais apertado e reduzido em relação ao último relatório apresentado, a boa quantidade produzida para esse próximo ano continua pressionando os preços em Chicago, onde esse foi o motivo porque mesmo o relatório do USDA vindo altista para milho, o mercado acabou fechando no negativo. Dessa forma, vamos trazer o fechamento do mercado de soja e milho. A soja fechou na casa de 0,8% de queda, com agosto fechando a 1.004,25 e o setembro a 995 cents, queda de 7 cents,
que derrubou a cotação de setembro abaixo dos 1.000. No caso do milho, que deveríamos ter um mercado altista pelo relatório, a pressão aí pela boa safra acabou derrubando os preços na casa de 0,8% a 1%. O setembro manteve seu fechamento abaixo dos 400, fechando a 396 centes, e o dezembro a 412,25. Na contramão do mercado, nós observamos o milho na B3. Setembro fechou em alta de 1,8% e o novembro a 0,9%, dando um ganho de mais de R$1 por saca no setembro. O fechamento ficou em R$ 63,92 e o novembro R$ 67,15. O baixo volume de ofertas continua sendo o principal fator de fortalecimento nas cotações da B3. E isso fica muito fácil de observarmos quando analisamos o fechamento semanal das commodities. A soja em Chicago fechou em queda de 4,44%. O milho em Chicago, queda semanal de 5,77%. Já o dólar, alta na casa de 2,42%, ajudado pelo pronunciamento do governo americano em relação às taxas quanto ao Brasil. E o milho na B3, na contramão do milho em Chicago, teve alta de 3,21% na semana. E trazendo o mercado de prêmios, que hoje fechou praticamente estável na casa de 155 centes. O mercado um pouco mais vazio, tanto de vendedores quanto de compradores, acabou deixando o mercado um pouco menos líquido, ajudando na manutenção das cotações. E trazendo para vocês o mercado de dólar, que fechou no negativo, com o mercado oscilando durante o dia, mas com uma agenda sem grandes novas notícias, deixando o mercado meio de lado e com pouca volatilidade. Por isso o fechamento foi na casa de queda de 0,3% a 5,4439, para uma oscilação entre 5,5419 e 5,5919. E trazendo para vocês atualização em relação ao clima, nós observamos que as condições climáticas para a América do Sul, especialmente Brasil, continuam favoráveis para a colheita dentro do mês de julho. O norte do Paraná, sul de São Paulo e o Mato Grosso do Sul até recebem um pouco de umidade, mas isso deve ficar na casa de mais ou menos 10 milímetros, o que não deve prejudicar o cenário de colheita para esses próximos 15 dias. E com relação ao mapa de chuva para os Estados Unidos, nós observamos que a quantidade de chuvas é muito boa para todo o cinturão produtor de soja e milho, o que vem garantindo uma boa safra para os americanos e forçando assim uma pressão nos preços. E assim encerramos os destaques desta sessão, com o relatório do WASDE aumentando os estoques mundiais e americanos de soja, aumentando assim a pressão sobre os preços. Já no caso do milho, o relatório trouxe redução na produção e estoques globais e americanos, mas o sentimento de uma safra grande, tanto americana e brasileira, pressionou os preços para baixo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.